A conspiração das frequências invisíveis começa com uma constatação desconfortável. Você toma decisões todos os dias, acreditando que elas são inteiramente suas. O que comer, para onde ir, em quem confiar, quando sentir medo ou segurança. Mas e se parte dessas escolhas fosse influenciada por algo que você não consegue ver, ouvir ou perceber conscientemente? Algo que não aparece em telas, não deixa rastros claros, mas atravessa seu corpo o tempo todo. Frequências invisíveis. Vivemos mergulhados em ondas. Ondas de rádio, micro-ondas, frequências eletromagnéticas, sinais digitais, campos naturais e artificiais. Elas atravessam cidades, paredes, corpos humanos. A ciência reconhece isso como um fato básico da física moderna. O que raramente se discute é o impacto psicológico e comportamental dessas frequências quando combinadas, moduladas ou usadas de forma estratégica. A conspiração não afirma que todas as ondas são perigosas, mas que algumas podem ser usadas para influenciar decisões sem que o indivíduo perceba. O cérebro humano funciona por impulsos elétricos. Pensamentos, emoções e reações são, no fim, padrões de atividade elétrica e química. Isso significa que o cérebro não apenas produz sinais, mas também é sensível a eles. Estudos legítimos já demonstraram que estímulos elétricos externos podem alterar humor, percepção de dor, nível de atenção e até decisões morais simples. Em ambientes controlados, pesquisadores conseguem aumentar ou reduzir impulsividade, empatia e foco com estímulos sutis. A pergunta inquietante é: isso acontece apenas em laboratórios? Há décadas, militares e agências de inteligência estudam o efeito de frequências sobre o comportamento humano. Parte desses estudos foi desclassificada, revelando tentativas de interferir em estados mentais por meio de ondas sonoras e eletromagnéticas. Oficialmente, esses projetos foram abandonados ou considerados ineficazes. Extraoficialmente, críticos afirmam que a pesquisa apenas se tornou mais discreta, mais refinada e mais difícil de rastrear. Em vez de controlar uma mente diretamente, bastaria inclinar decisões em massa. Relatos estranhos começaram a surgir em diferentes países. Pessoas descrevem mudanças bruscas de humor em locais específicos, sensação de ansiedade sem motivo aparente, impulsos irracionais que desaparecem ao sair de determinada área. Escritórios, estações de transporte, centros urbanos densos. Para a maioria, isso é atribuído ao estresse moderno. Mas alguns engenheiros e pesquisadores independentes começaram a cruzar esses relatos com mapas de antenas, redes de transmissão e fontes de emissão eletromagnética. Os padrões não provaram nada, mas levantaram perguntas difíceis de ignorar. Um ponto central da conspiração é que as frequências mais eficazes não seriam as mais fortes, mas as mais sutis. Não ondas que causam dor ou desconforto imediato, mas aquelas que operam abaixo do limiar consciente. Frequências que não chamam atenção, mas modulam estados mentais lentamente. Um leve aumento de irritabilidade. Uma redução na capacidade de concentração. Um impulso maior à conformidade. Nada que pareça artificial isoladamente, mas poderoso quando aplicado de forma contínua. Outro elemento inquietante envolve o uso de som inaudível. Infrassons, por exemplo, estão abaixo da faixa de audição humana, mas podem ser percebidos pelo corpo. Estudos já associaram infrassons a sensações de medo, desconforto e presença invisível. Em ambientes fechados, pequenas variações podem causar mal-estar psicológico intenso. A conspiração sugere que, combinados com outras frequências, esses sons poderiam influenciar decisões emocionais sem que a pessoa saiba porquê. A tecnologia moderna ampliou esse cenário. Redes 5G, dispositivos conectados, cidades inteligentes, sensores por toda parte. Cada avanço traz benefícios claros, mas também cria um ambiente saturado de sinais. O ser humano se tornou o elemento menos protegido desse sistema. Não usamos filtros para ondas, não temos antivírus mental. Se alguém quisesse testar como determinadas frequências afetam escolhas de consumo, comportamento político ou reações sociais, teria hoje um laboratório vivo em escala global. Há também a questão da personalização. Algoritmos já sabem o que você gosta, teme e evita.
Eles prevêem decisões com base em dados comportamentais. A conspiração levanta uma hipótese perturbadora. E se esses dados não fossem usados apenas para mostrar anúncios, mas para ajustar o ambiente ao seu redor? Frequências específicas em horários específicos, reforçando certos estados mentais. Não para controlar totalmente, mas para empurrar levemente na direção desejada. Casos históricos alimentam essa desconfiança. Multidões que entram em pânico sem causa clara. Decisões coletivas irracionais. Movimentos de massa que surgem e se dissipam rapidamente. A explicação oficial sempre envolve fatores sociais e psicológicos complexos. Mas defensores da conspiração perguntam: e se, em alguns casos, houvesse um catalisador invisível? Um gatilho ambiental que amplificasse emoções latentes? Céticos argumentam corretamente que não existe prova concreta de uso deliberado e sistemático de frequências para controle mental em larga escala. E isso é verdade. Não há documentos públicos nem confissões oficiais. Mas o argumento conspiratório é outro. Sistemas eficazes não precisam ser reconhecidos. Eles funcionam melhor quando são confundidos com o ambiente. Quando o efeito é atribuído ao cansaço, ao estresse, ao acaso. Outro ponto pouco discutido é o efeito cumulativo. Uma frequência isolada pode não causar nada perceptível, mas a exposição constante, dia após dia, pode moldar padrões mentais ao longo do tempo. Assim como a propaganda não funciona por uma única mensagem, mas pela repetição, a influência por frequências seria lenta, gradual e difícil de detectar. Quando alguém percebe que algo está errado, já se tornou parte do novo normal. A conspiração das frequências invisíveis não afirma que toda tecnologia é uma arma, nem que existe um botão secreto controlando a humanidade. Ela propõe algo mais sutil e talvez mais plausível: que vivemos em um ambiente onde decisões humanas são influenciáveis por fatores que não compreendemos totalmente, e que essa vulnerabilidade é conhecida por quem detém poder tecnológico. Ignorar essa possibilidade seria confortável, mas perigoso. No fim, a questão central não é se alguém está controlando sua mente agora. É se você teria como perceber, caso isso estivesse acontecendo. Se suas emoções, impulsos e decisões fossem levemente modulados por algo invisível, como distinguir o que é seu do que foi induzido? A liberdade não desaparece de uma vez. Ela se dilui. Talvez as frequências invisíveis não sejam vilãs. Talvez sejam apenas ferramentas, neutras por natureza. Mas ferramentas sempre refletem as intenções de quem as usa. Em um mundo onde quase tudo é mediado por sinais invisíveis, a maior conspiração pode não ser a existência dessas influências, mas o silêncio em torno delas. Porque, se decisões humanas podem ser afetadas sem que percebamos, então a pergunta mais importante não é quem está transmitindo, mas quem está ouvindo sem saber.